Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8, nós estaremos lendo o verso 1. Quero compartilhar com os irmãos uma palavra sobre as descobertas de Filipe. Atos capítulo 8, verso 1 diz assim: E também Saulo consentiu na morte dele e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Verso 5: E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Verso 8: E havia grande alegria naquela cidade. E havia grande. Versículo 14, um pouquinho adiante: Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Verso 26: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes o que leis? E ele lhe disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Verso 36, um pouquinho adiante: E indo eles caminhando, chegaram a uma certa água, e disse o eunuco: Eis que aqui há água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Samaria. E você diz: glória a Deus pela palavra do Senhor. Pode se assentar em nome de Jesus. Para você entender bem esse texto que nós lemos, eu preciso te explicar um fato que por algumas vezes é motivo de controvérsia e até de confusão a respeito de Filipe. É que a Bíblia fala de pelo menos 4 Filipes com alguma relevância. 2 deles são da família de Herodes e 2 deles fazem parte da igreja primitiva. O primeiro Filipe é o Filipe apóstolo, preste atenção nisso. É aquele que Jesus encontrou em João capítulo 1, verso 43, quando diz a Bíblia que Jesus vai até a Galileia, e quando lá ele chega, ele encontra Filipe e diz: segue-me. Esse Filipe é o Filipe que será o apóstolo. Ele aparece apenas no Evangelho por João, com alguma relevância, por cerca de 4 vezes. A primeira quando é encontrado, a segunda quando está no deserto com Jesus, e Jesus diz a Filipe assim: dai a multidão de comer, e Filipe diz assim: 200 dinheiros não seriam suficientes para isso. Depois Filipe aparece novamente no capítulo 12 do Evangelho por João, levando gregos até Jesus. E a última vez que Filipe o apóstolo aparece com relevância é na mesa de ceia, quando Jesus está ceando com eles, e Filipe o apóstolo pergunta a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. E a Filipe o apóstolo, Jesus responde: eu estou há tanto tempo com vocês, e vocês ainda me perguntam, e ainda me pedem: mostra-nos o Pai. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. De modo que após a morte ou o suicídio de Judas, em Atos dos Apóstolos capítulo 1, eles vão escolher um novo apóstolo para ocupar o lugar de Judas, que tinha se suicidado. Isso é só um exemplo claro de que quem era apóstolo não desceu de apóstolo para outra função. Este Filipe, que fez algumas descobertas em Atos 8, sobre o qual nós vamos falar de forma bem rápida, é um Filipe que surge pela primeira vez em Atos capítulo 6. Se você estiver com a Bíblia aberta, é bom você nunca fechar quando alguém estiver pregando. Atos capítulo 6, a partir do verso de número 4, diz assim:
mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram a Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, a Filipe, a Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia, para o ofício do diaconato. Preste atenção em mim. Esse Filipe que aparece com relevância em Atos 8, ele aparece pela primeira vez em Atos 6 como um dos diáconos. A igreja em Jerusalém teve muito sucesso e começou a crescer muito. E a Bíblia diz que houve uma demanda organizacional na igreja em Jerusalém, porque eles tinham não somente o exercício do culto, da pregação e da oração, mas também a distribuição de alimento entre aqueles que eram os fiéis. E aí os apóstolos não queriam se ocupar dessa distribuição organizacional e resolveram escolher com a igreja 7 homens que pudessem separar os alimentos e executar as tarefas organizacionais da igreja em Jerusalém. E aí, para escolher esses 7 homens, a igreja ora e escolhe 7 pessoas. Dentre elas, 2 vão se destacar e a história da igreja vai se entrelaçar com a história deles. A gente tem Estevão, que é o primeiro mártir da fé cristã, que foi um primeiro diácono. Ele era cheio de fé e do Espírito Santo. A Bíblia diz que Estevão resolve sair do lugar de reunião do culto e vai ao templo. Chegando no templo, ele começa a debater questões da lei, falando a respeito de Cristo com os religiosos judeus. Você conhece a história, Atos capítulo 6 e 7, a Bíblia mostra para nós que os homens não conseguem resistir às palavras de Estevão. Eles alugam pessoas para mentirem a respeito de Estevão, eles aprisionam Estevão e vão matar Estevão a pedradas. A morte de Estevão é um estopim de crescimento maior ainda na igreja, porque a igreja ficou reclusa em Jerusalém e não queria sair de Jerusalém, mas o propósito dela não era ficar em Jerusalém. Jesus disse assim: olha, vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, mas depois que vocês forem revestidos de poder, vocês vão pregar o evangelho em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Eu preciso que você preste atenção nisso, porque após a morte de Estevão, entra o capítulo 8, verso 1, naquele tempo fez-se uma grande perseguição à igreja em Jerusalém, e todos foram dispersos. É interessante a gente perceber que a igreja passou por um momento de muito sofrimento. A igreja enfrentou uma grande perseguição. Após a morte de Estevão, a sociedade de Jerusalém começou a perseguir de forma contundente e terrível a igreja. E aqui a gente já começa a perceber uma lição importante que serve para nós, principalmente nesse momento. É que Deus não mandou a perseguição à igreja em Jerusalém. Deus não organizou e não mandou que matassem Estevão, mas Deus permitiu o martírio de Estevão, e Deus permitiu a perseguição à igreja em Jerusalém, para que a igreja cumprisse o seu propósito e fosse espalhada de Jerusalém para todos os lugares. E aqui a gente começa a perceber algo que é importante para nós, é que Deus não manda o sofrimento, mas com frequência Deus permite o sofrimento para nos impulsionar para o propósito que Ele tem para a nossa vida. Algumas pessoas começam a entender que Deus não mandou coronavírus, mas Deus está usando esse momento de tensão, esse momento de dor, este momento de luta para nos impulsionar ao propósito que Deus tem para a nossa vida. Eu tenho uma palavra para alguém aqui esta noite: tudo que a gente está passando não vai matar o que Deus tem para você, não vai impedir promessas de se cumprirem, pelo contrário, o sofrimento vai te impulsionar para aquilo que Deus já projetou para você. Irmão, quando a gente olha para as páginas da Bíblia Sagrada, a gente vê Deus permitindo sofrimento, e esse sofrimento impulsionava os personagens a viver o que ele tinha. Quando a gente olha para José, eu escrevi sobre isso no livro, José foi vendido pelos irmãos como escravo. Quando os irmãos vendiam José, eles pensavam assim: estamos acabando com a vida de José, estamos acabando com a história de José. Não sabiam eles que estavam impulsionando e mandando José para o Egito, onde mais à frente ele seria governador. Irmão, quando Penina oprimia Ana, ela achava que estava apenas acabando com a moral de Ana, mas o que Penina não sabia é que ela estava empurrando Ana para o altar, para Ana orar com propósito. Deus dá a ela Samuel. Irmão, você precisa entender uma coisa, Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito. Você precisa começar a enxergar o sofrimento pela ótica de Romanos 5:3, porque a tribulação produz a paciência é experiência, a experiência é esperança. Eu tenho uma palavra para você: tudo que você está vivendo vai te amadurecer, vai te preparar e vai te treinar para o propósito que Deus tem para você executar.
o sofrimento impulsionou a igreja de Jerusalém ao cumprimento do propósito. E aí, após o sofrimento, houve uma dispersão, preste atenção nisso. E o texto diz para nós que todos saíram de Jerusalém pregando o evangelho. E Filipe descia a Samaria anunciando a Cristo. Capítulo 8, versículo de número 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. A primeira descoberta que Filipe fez após o sofrimento está no verso 5. Lhes pregava a Cristo. Antes do sofrimento, a função de Filipe em Jerusalém era apenas organizacional, que era uma honra já, era muito bom. Ele já fazia alguma coisa. Antes da perseguição na igreja de Jerusalém, a ocupação de Filipe era arrumar os bancos. Antes do sofrimento na igreja de Jerusalém, a ocupação de Filipe era só com questões administrativas. E ele via Pedro pregando, ele via João pregando, ele via os apóstolos pregando, ficava maravilhado com aquilo. Mas após o sofrimento, Filipe descobriu que podia fazer mais, e podia também pregar o evangelho e ganhar muitas almas para Cristo. Irmão, eu tenho entendido que o sofrimento nos faz descobrir que a gente pode fazer mais. Ostra feliz não produz pérola. É conforme a ostra vai sendo ferida pelos grãos de areia que o processo químico começa e ela vai produzindo pérolas dentro de si. Eu tenho uma palavra para você: esse sofrimento vai te fazer descobrir que você pode fazer mais do que tem feito até hoje. Você pode ser um crente melhor, um marido melhor, um esposo melhor, um filho melhor, um profissional melhor. Eu tenho uma palavra para alguém que crê essa noite: você pode fazer mais do que tem feito. Você pode fazer mais. Bendito o sofrimento que fez a igreja perceber que ela podia fazer mais e usar mais as redes sociais, porque tinha muitas igrejas no contexto de igreja evangélica brasileira relapso, agindo de forma leniente e não dando a visibilidade e a atenção que a internet e a tecnologia merece. Bendito o sofrimento que fez muito crente perceber que a igreja se fechou por um tempo e ele tinha que fazer um culto dentro da casa dele. Bendito o sofrimento que fez muita gente perceber que era difícil trazer alguém para a igreja, mas não é difícil colocar alguém sentado no seu sofá para ouvir uma palavra do seu pastor. Irmão, sofrimento, a dor vai te fazer perceber que você pode fazer mais. Bata no seu peito e diga: eu posso fazer mais. A segunda descoberta de Filipe em Atos 8 é que ele podia fazer diferente, porque em Samaria já havia uma pregação religiosa. A mensagem em Samaria era pregada por um homem chamado Simão Mágico. Verso 9 diz a Bíblia que havia um homem em Samaria que era mágico, realizava mágicas, iludia o povo, enganava todo mundo, e o pessoal confundia o que ele fazia com uma manifestação divina e dizia: esse é grande no poder de Deus. Aí quando Filipe desce a Samaria, ele percebe, ele descobre que pode fazer mais. E Filipe descobre que pode fazer diferente, porque ele não desce a Samaria para atrair os outros como Simão atraía fazendo mágica. Ele não desce para iludir os outros como Simão iludia. Filipe desce a Samaria, quem sabe alguém pergunta para ele: você veio promover algum entretenimento? Você veio fazer alguma mágica? E Filipe: não, eu vim anunciar aquele que foi morto mas ressuscitou. Irmão, mereci um glória a Deus mais empolgado da tua parte, porque o sofrimento te faz descobrir que você pode fazer diferente. Eu não vim aqui promover entretenimento e mágica. Essa igreja não é igreja de mágicos. Aqui é o lugar de pregar Cristo e anunciar o evangelho de Cristo. Como igreja, a gente precisa entender que devemos fazer diferente. Nós não podemos cair na tentação de atrair pessoas a nós como Simão atraía ele, iludindo os outros. Deus nos chamou para anunciarmos Cristo, porque Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo, não imputando aos homens os seus pecados e as suas transgressões. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nisto conhecemos o amor de Deus, que Cristo nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Irmãos, o Espírito está te impulsionando a partir desta noite você perceber que pode fazer diferente. Em um tempo
tempo de profetas do caos, de gente que vive espalhando notícia ruim, tragédia, Deus está dizendo: usa as tuas redes, usa as tuas forças, usa a tua voz para espalhar a esperança. Faça diferente. Eu sinto a presença de Deus aqui. Filipe faz diferente. E aí, quando eu descubro que posso fazer mais, quando eu descubro que posso fazer diferente, acontece na minha vida o que aconteceu com Filipe em Samaria. O que foi? O verso 8 dizia: havia grande alegria naquela. O capítulo 8 começa dizendo que havia uma grande perseguição. Mas quando Filipe descobre que pode fazer mais, que pode fazer diferente, a grande perseguição, o grande sofrimento vai dar lugar a uma grande alegria. O Espírito Santo está abrindo o teu discernimento nesta noite, a tua visão espiritual. Ele está te dando estratégias para você descobrir como fazer mais e fazer diferente. E de repente esse tempo começou para você com sofrimento, com loja fechada, com incerteza, mas vai terminar com provisão, com grande alegria, com descobrimento de propósito. Aleluia. A cidade inteira começa a se converter. E aí o efeito disso é que chega em Jerusalém o que estava acontecendo em Samaria com o Filipe. Aí Jerusalém manda os dois apóstolos, como a gente diz hoje, mais tops de Jerusalém, Pedro e João, e diz assim: desçam a Samaria e vejam o que está acontecendo. E quando lá eles chegam, o verso de número 14, 15 e 16 diz que eles começaram a orar pelas pessoas, e elas receberam o Espírito. Preste atenção nisso, porque Filipe pregou o Evangelho e pessoas eram libertas. Filipe pregou o Evangelho e pessoas eram curadas. Filipe pregou o Evangelho e pessoas eram batizadas nas águas. Mas Filipe pregou o Evangelho e ninguém foi batizado com o Espírito Santo. Eles só receberam o Espírito Santo depois que Pedro e João desceram a Samaria. E qual foi a terceira descoberta que Filipe fez? Filipe descobriu que podia fazer mais. Filipe descobriu que podia fazer diferente. Mas Filipe descobriu que não podia fazer tudo. Ele precisava de um Pedro e de um João. Ah, irmãos, isso é lindo, porque esse tempo é um tempo onde a gente tem descoberto que pode fazer mais, que pode fazer diferente, mas que a gente não pode fazer tudo. Você vai continuar precisando de pastor, de um homem de Deus, de olho no olho, de conversa franca. Você vai continuar precisando de abraço, de lidar com gente, de se relacionar. Deus me trouxe aqui para dizer para alguém que está aqui, para alguém que está em casa: você não pode fazer tudo, você continua precisando de gente. Irmão, em uma perspectiva paulina, ele diz assim: nós somos membros do corpo de Cristo. Cada um de nós aqui é um membro do corpo. Tem uns aqui que são mãos, tem outros aqui que são pés, tem outros aqui que são braços. Perceba uma coisa: a mão faz muita coisa, mas não faz tudo. O braço faz muita coisa, mas não faz tudo. Os pés fazem muitas coisas, mas não fazem tudo. Aleluia, não dá para você fazer tudo. Paulo disse: eu plantei e Apolo regou, mas Deus completou e deu o crescimento. Você não pode fazer tudo. E aqui está a riqueza do Evangelho, porque é naquilo que é uma deficiência em mim que Deus vai colocar uma eficiência no pastor Manuel para preencher. É aqui que está a riqueza do Evangelho, porque aquilo que em mim é uma inaptidão, Deus vai colocar uma aptidão em alguém. Aquilo no qual eu sou incompleto, Deus vai colocar essa essência, essa completude de alguém, para a gente se completar no reino. Irmão, Jesus podia fazer tudo sozinho, mas escolheu trabalhar compartilhando responsabilidades. Oh glória, eu sinto a presença dele aqui. Quando ele foi multiplicar pão e peixe, ele pegou o pão, levantou, deu graça, partiu, olhou para os discípulos e falou: o resto da obra vocês vão fazer, dividam aí pela multidão. Oh glória a Deus, nós não podemos fazer tudo sozinho. Você vai até mais rápido, mas acompanhado você vai muito mais longe. Você precisa de um Pedro e de um João. Você precisa de gente. Aí os apóstolos descem
e começa a acontecer um mover mais forte, a igreja fica estabelecida. Samaria agora está cheia de crente, cheio do Espírito Santo. O negócio, como a gente diz no nosso pentecostalês, virou. E aí, Filipe pensa, agora eu vou ficar por aqui, tá legal demais, tá bom, o negócio aconteceu. E aí o anjo do Senhor diz a Filipe no versículo 26, e o anjo do Senhor disse a Filipe: levanta-te e vai para o deserto. Agora vai ficar difícil para dar um glória a Deus, porque o negócio tinha acontecido, fluiu, deu certo. Mas Deus chama Filipe e diz assim: meu filho, você está muito bem em Samaria, mas vai para o deserto. Viu como ninguém deu um glória a Deus agora? Deu certo em Samaria, mas vai para o deserto. Sabe o que é maravilhoso em Filipe? É que ele não questiona, ele não reclama, ele não murmura. O livro de Atos é um livro de questionamentos, porque é um livro onde o Espírito Santo trabalha em conjunto com os apóstolos, com as pessoas. Preste atenção. Eu poderia me deter aqui 1 hora falando dos questionamentos de Atos, mas eu vou falar só de 2 que estão mais à frente do capítulo 8. Um no capítulo 9. Quando Deus diz a Ananias: levanta, vai à rua chamada à direita, entra na casa de Judas e lá você vai orar por um homem chamado Saulo. Aí Ananias questiona a Deus e diz: o senhor conhece Saulo? O senhor sabe de onde ele vem? O senhor sabe o que ele já tem feito? Mais à frente, além desse questionamento, a gente tem o questionamento de Pedro, que era uma das figuras principais. Quando Pedro estava na casa de Simão o curtidor, Deus deu uma revelação para ele de um lençol que se abria a animais, e Deus falou: Pedro, levanta, mata e come. E Pedro questiona a ordem de Deus e diz: o senhor não sabe que eu sou um judeu, que eu nunca coloquei coisa impura na minha boca, o senhor não me conhece, o senhor não sabe para quem está pedindo, eu não posso fazer isso, eu nunca fiz. O livro de Atos é um livro de muitos questionamentos, mas nenhum deles na boca de Filipe. Sabe por quê? Porque Filipe descobriu que quando o assunto é vontade de Deus, não vale a pena questionar, não vale a pena reclamar. O segredo é obedecer. Remarachuri me andarábia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu vim dizer para alguém: você está com vontade de reclamar, de questionar, mas Deus está dizendo: obedeça, porque eu vou revelar algo extraordinário para você. Obedeça a minha ordem. Ai, irmãos, Remácia comandará Machúria. A gente olha para Samaria e diz: Senhor, eu vou deixar Samaria. O Senhor já viu como é que virou Samaria? Aí Deus diz: estou mandando, renuncia a Samaria. Mas não é pecado, mas renuncia. Mas não é errado eu ficar aqui, mas renuncia. Oh, irmão, estou sentindo Deus aqui. Glória. Glória a Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: você precisa obedecer. Renuncia ao que Deus mandou você renunciar, e vai para onde Ele te mandou ir, faça o que Ele mandou fazer, porque você vai viver o que você jamais sonhou. Obedeça a ordem dEle. Eu me lembro quando eu morava em Campo Grande ainda. E eu me recordo quando eu saí de Campo Grande, eu ia pregar numa igreja em Madureira. Peguei a Avenida Brasil, e aí parei para abastecer num posto chamado Posto Vagão. Não sei se alguém que conhece, na Avenida Brasil. E aí quando eu parei para abastecer, eu tinha R$50 na conta e R$20 no bolso, que era a oferta que eu ia dar quando chegasse na igreja. E aí eu parei para abastecer e veio uma menina me atender. Eu falei para ela assim: olha, vai ser R$50 no débito, coloca de gasolina comum. Ela foi, abriu o lugarzinho lá, colocou a gasolina. Daqui a pouco veio ela com cartão. Enquanto ela vinha com a máquina de cartão, o Espírito Santo falou no meu coração: pega os R$20 que está no teu bolso e dá para ela.
E aqui dentro eu pensei: Senhor, será que é o Senhor mesmo que está falando? Porque os 20 reais da oferta, e porque também 20 reais em relação a 50 é muita coisa. Essa menina pode achar que eu estou com segundas intenções dando esse dinheiro para ela. Mas depois que ela passou, que eu passei, o cartão foi mais forte que eu. Eu meti a mão no bolso, e sem entender nada, só obedecendo, virei para ela e falei: eu nem te conheço, mas Deus está me mandando te dar 20 reais. O olho dela encheu de água e ela falou: acabou de passar um motoqueiro aqui, abasteceu 20 reais. Eu estava orando aqui para Deus mandar alguém com 20 reais para não faltar no meu caixa. Irmão, tem uma palavra para alguém. Pode parecer estranha a ordem que Deus te deu e até doida, mas obedeça. Você vai viver uma experiência que você jamais sonhou se obedecer. Filipe sai de Samaria e vai para o deserto. E aí, quando Filipe chega no deserto, acontece uma coisa que acontece com todos nós nos nossos desertos. Me pergunte o que é. Toda a igreja, o que é? O texto diz que ele percebe uma carruagem. Repete comigo: Filipe percebeu uma carruagem no deserto. Irmão, se ele estivesse em Samaria, numa cidade grande, se por uma jesuicidência essa carruagem passasse por Samaria, Filipe jamais perceberia ela. Deus levou esse cara para o deserto, para ele perceber coisas que ele não perceberia na cidade. Eu tenho entendido que Deus nos leva para os desertos, para a gente perceber coisas que nós não perceberíamos na nossa cidade, nos nossos sucessos, nos nossos momentos de aplauso. Eu tenho uma palavra para você. Deus te levou para o deserto para você perceber o comportamento desse filho que está meio complicado. Deus te levou para o deserto para você perceber certas coisas no teu relacionamento. Deus te levou para o deserto para você perceber que você estava vivendo por algo que não valia a pena. Você tem que reajustar a tua vida de acordo com o propósito de Deus para você. Deus nos leva para o deserto para a gente perceber coisas que na cidade a gente não perceberia. E aí ele chega no deserto, vê a carruagem, e de novo Deus vai falar com ele: achega-te a esta carruagem. E aí o texto diz que ele vai correr. Isso aqui é maravilhoso, porque a carruagem Deus faz ele perceber no deserto. Agora correr atrás dela é com ele. Irmãos, a carruagem Deus te mostra. Agora correr é a sua parte. Glória a Deus. Eu vou repetir por causa desse glória a Deus. A carruagem Deus te mostra, agora correr atrás dela é a tua parte. Pode fazer. A oportunidade Deus te mostra, agora ir atrás, desenvolver, trabalhar, suar, chorar, se envolver, se esforçar é a tua parte. Corre atrás, mas é difícil, mas acende do Senhor. Se você correr, você vai alcançar. Se você correr, você vai alcançar. Corre, mas é carruagem, mas Deus está dizendo: corre que eu vou te dar graça e você vai alcançar. Ele corre, ele corre, ele corre. Quando ele vai chegando perto, ele ouve que havia um homem, e Lucas dá o dado sobre esse homem: um eunuco etíope que havia saído de Jerusalém, que tinha ido a Jerusalém para adoração e regressava para a Etiópia. Era uma espécie de ministro da fazenda na Etiópia, e esse homem estava voltando para Jerusalém em uma situação complicada. Eu vou explicar sobre ela. E aí o texto diz que Filipe ouve ele lendo o profeta Isaías. E aqui Filipe vai fazer mais uma descoberta. Qual? É que Deus quer usar ele para pregar para esse eunuco. Irmão, esse eunuco vem de Jerusalém. Ele regressava de Jerusalém. Ele regressava de onde? Me ajuda aí, ele regressava de onde? E quem estava em Jerusalém? A nata do colégio apostólico. Mas o cara vai em Jerusalém, e Deus não usa para ele Pedro, João, Tiago. Irmãos,
Você precisa entender que tem gente melhor que você, que conhece mais que você, mas tem coisas que Deus te deu o privilégio de ser você a fazer. Merecia um glória a Deus mais empolgado da tua parte, porque isso aqui é privilégio, isso aqui é graça. Tem gente mais inteligente que eu, com capacidade cognitiva maior do que a minha, tem gente mais capaz do que eu, mas Deus colocou eu para pregar aqui para você. Tocou no pastor Manuel, porque tem coisas que só a gente pode fazer. Deus está dizendo: não te intimides com quem é apóstolo em Jerusalém, vai e faz o que eu te mandei, porque é você que eu quero usar. Mas eu gaguejo. Abre a boca e fala, não te cales. Mas tem gente melhor que eu. Senhor, usa outro. Deus está dizendo: não, eu quero usar você, diz o Senhor. Aí o Filipe vai chegando perto, Deus vai usar ele. Ele ouve o cara lendo a respeito do rolo do profeta Isaías, e ele pergunta: você entende o que lê? E aí o homem do alto da carruagem diz assim: como eu vou poder entender se ninguém me explicar? Sobe aqui e te assenta comigo. Isso aqui é maravilhoso, porque carruagem é lugar de honra. Repete comigo: carruagem é lugar de honra. Naquele tempo só tinha uma carruagem que tinha muito poder econômico, só tinha uma carruagem que tinha muito poder político. Quem tinha algum recurso tinha animais de montaria. Olha como Deus é lindo. Deus prepara um lugar de honra no deserto para Filipe, oh glória. Ai, irmão, isso é lindo demais. Porque quando o eunuco olha Filipe diz: eu posso te explicar, você entende? Ele diz: não, então sobe aqui. Ai, irmão, eu tenho uma palavra para você que renunciou a Samaria e está dizendo: deu certo em Samaria, mas eu tive que renunciar. Deus está dizendo: eu tenho uma experiência melhor para você. Tem uma carruagem te aguardando, um lugar de honra. Irmãos, eu não sei o que você renunciou, mas Deus sempre vai te dar muito mais do que aquilo que você renunciou por causa dele. Merecia um glória a Deus mais empolgado. Deus sempre vai te dar infinitamente mais do que aquilo que você renunciou por causa dele. Oh glória, eu sinto a presença de Deus nessa palavra. Filipe para na porta da carruagem, o cara diz: sobe para cá. Você tem histórico, renunciou, sobe para o lugar de honra. O teu histórico de renúncia vai te fazer ter acesso a lugares que você jamais sonhou. Ele renunciou a uma Samaria, Deus preparou uma carruagem, e ele tem o acesso à carruagem e sobe nela. E o texto diz que ele começa a expor a Cristo, a pregar a Cristo na carruagem. Preste atenção no que eu vou te falar. A história desse homem, desse eunuco, é uma história complicada. Os homens que eram designados para esse tipo de serviço de eunuco, sobretudo os que trabalhavam com mulheres, logo após o nascimento eles tinham os seus membros genitais decepados. Esse homem conheceu Deus de algum modo, se encantou pelo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e ele saía da Etiópia, mais ou menos 3.000 quilômetros, e ia até Jerusalém, semanas de viagem naquele tempo, para adorar a Deus. Mas tem um fato que acontecia com ele que entristecia o coração dele. Sabe qual? É que ele ia a Jerusalém e pastor Manuel, ele não podia entrar, ele tinha que parar na porta. Porque em Deuteronômio capítulo 23, você lê depois na sua casa, a Bíblia diz que os homens que tinham os seus membros decepados não poderiam entrar no tabernáculo nem do templo do Senhor. Então você consegue ver a tristeza no coração desse homem de viajar quilômetros para chegar na igreja e parar na porta, não poder entrar, porque a religião e o mandamento de Moisés, que não estava envolvido no decálogo de Deus, impedia ele de entrar. E o eunuco ficava na porta, olhando a fumaça do sacrifício subir, o pessoal se alegrar e pensando: eu quero, mas não posso entrar porque eu tenho uma deficiência.
Eu quero, mas não posso entrar porque eu tenho um problema, um defeito. Eu não tenho culpa de ter isso, mas eu não posso entrar porque eu tenho. Irmãos, mas Deus viu isso. Eu tenho uma palavra para você. Deus vê o teu esforço. Deus vê o esforço que você faz para servi-lo. Deus vê quando você vem, nem que seja se arrastando, com o diabo te acusando, dizendo: fica em casa, não vai, você é falho. Eu vim com a palavra de Deus para te dizer que Deus está vendo o teu esforço em caminhar. Ele está voltando triste de Jerusalém, porque mais uma vez ele foi e não entrou no templo. E nisso que ele está voltando, Deus designa Filipe para pregar para ele. E ele lia o rolo do profeta Isaías. Repete comigo: profeta Isaías. Não, mais alto: profeta Isaías. Não, mais alto: profeta Isaías. Por que o profeta Isaías era o profeta favorito dele? Porque em Isaías capítulo 56 verso 4 diz assim: porque assim diz o Senhor a respeito dos eunucos, que guardam os meus sábados e escolhem aquilo em que me agrado, e abraçam a minha aliança. Também lhes darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome melhor do que o de filhos. Ele lia Isaías porque o único que versava sobre restauração de eunucos era Isaías. Ele ia lendo Isaías pensando: será que um dia eu vou entrar? Será que um dia eu vou ter comunhão? Será que um dia eu vou ter um contato mais profundo com Deus? Aí Filipe chega perto dele e começa a anunciar Cristo. E ele vai aprender uma coisa: que aqueles que a religião botou para fora, o Evangelho abre a porta e diz: entra para dentro. Porque a religiosidade empurra para fora e diz: você tem falhas, aqui é lugar de gente perfeita. Mas o Evangelho diz: vem que Deus te ama, vem que Deus trabalha, vem que Deus pode te mudar, Ele te quer. É minha cantarama chúria. Eu sinto a presença de Deus. Você pode levantar as tuas duas mãos. É minha candaré baravachúria. Eu sinto uma glória de Deus aqui. Aleluia, aleluia. A religião coloca um muro, o Evangelho cria uma ponte. O Evangelho abre o espaço dizendo: se você não encaixar aqui, não presta. Aí Jesus vem e diz: não, vinde após mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A religião diz: prostituta não serve. O Evangelho diz: pode vir que eu transforme em mulher de oração. A religião diz: homossexual não serve. O Evangelho diz: vem que eu transforme em homem de Deus. A religiosidade diz: alcoólatra é fora, tem que ficar sendo lambido por cachorro na esquina. O Evangelho, através de Jesus, diz: vem que eu vou te dar um banho de sangue, vou mudar a tua história. Ai, irmão.
Evangelho. Ah, o Evangelho. O Evangelho da cruz que pregamos é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A mensagem entra no coração desse homem eunuco, e ele começa a ouvir Jesus. Tem batismo em águas. A aliança não é feita nesse evangelho através do corte do prepúcio, onde só o homem pode fazer, porque eu não tenho prepúcio, agora é na água. Ele fala: então se a religiosidade me impediu de fazer uma aliança com o Eterno, no evangelho eu vou fazer, porque eu vou descer na água. Aí quando ele vê a água, imediatamente ele diz: tem água ali, Felipe, eu quero fazer aliança com ele. Ai, irmão, estou sentindo Deus aqui. Oh, glória. O que me impede de ser batizado? Porque na religião eu fui impedido por causa de uma ruptura que eu tenho num membro. Aí Felipe diz: nada, se você crê de todo o coração, te é lícito ser batizado. E quando ele ouve, ele diz: para o carro. Mas o senhor tem coisa importante para fazer na Etiópia. Para o carro. Mas a rainha Candace está te esperando. Para o carro. Mas tem negociações internacionais. Para o carro. Por quê? Porque uma aliança com Deus é mais importante. Ou quem pode levantar as duas mãos, abre bem a boca e dá um brado de glória a Deus com mais querido. Tem carruagens parando hoje aqui, porque tem gente percebendo que mais importante que um negócio é uma aliança com Deus, mais importante que coisas materiais é uma aliança. Para o carro, eu quero uma aliança. Eu estou sentindo Deus aqui. Tem mais alguém? Fica de pé dando glória ao nome de Jesus. Perspectiva da religiosidade, qual é o teu defeito? E nem quero saber, porque eu tenho muitos. Eu não sei qual é a sua falha. Eu não sei e nem quero saber quais são as suas idiosincrasias, as suas peculiaridades. Mas eu venho até você esta noite, a quem está aqui, a quem está na internet, como Felipe foi ao eunuco, para dizer: em Cristo há um novo e vivo caminho aberto. Aqueles que a religiosidade põe para fora, o evangelho põe para dentro e diz: vem que eu vou te transformar. E eu quero fazer uma pergunta aqui para eu orar. Tem alguém que está aqui, ou que está em casa por motivo de força maior, e quer entregar a sua vida a esse Jesus hoje, que foi anunciado? Sai do teu lugar, você que está aqui, vem à frente que nós queremos orar por você. Tem alguém aqui essa noite que quer voltar para os caminhos dele? Pastor, eu quero voltar. Sai do teu lugar e vem que eu quero orar por você. É hoje a tua oportunidade. Pastor, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Sai do teu lugar e vem. Sai do teu lugar e vem. Eu quero voltar hoje para os caminhos do Senhor. Sai do teu lugar e vem. Eu estou em casa e quero voltar. Escreve algo no chat aí, no
no chat, porque alguém vai achar o seu número e vai te ligar. E quem está aqui quer voltar hoje ou entregar a sua vida para Ele? Nós vamos orar pela tua vida. Sai do teu lugar, porque a verdade é que a prioridade de Jesus com a vinda dele a esta terra, a primeira, não foi estabelecer uma religião, foi estabelecer um relacionamento. Ele quer se relacionar contigo. Tem alguém que queira entregar a sua vida a Jesus ou voltar para Ele? Sai do seu lugar e venha. Oh glória. A igreja fecha os olhos em nome de Jesus. Filipe desceu o eunuco nas águas, e depois que isto ele fez, ele foi arrebatado, foi transladado de onde ele estava até Azoto. Eu vou devolver o nobre e querido pastor Manuel de Matos. Sobe aqui, pastor, eu já vou devolver o senhor. Mas eu preciso te dar só essa última informação sobre Filipe. Filipe obedeceu, Filipe fez a obra de Deus, fez o que ele queria, e logo após batizar, o eunuco foi transladado, foi arrebatado, desapareceu da água e apareceu em Azoto. Você está me ouvindo? Diga aleluia. O que aconteceu com Filipe não aconteceu com ninguém na Bíblia. Se você achar alguém que aconteceu a mesma coisa, me fala, porque eu não achei. Por que isso, Bruno? Porque quando a gente obedece, a gente vive o que ninguém nunca viveu. Que Deus te abençoe, que essa palavra fique cravada no teu coração, em nome de Jesus, amém.